Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Homens armados usam máscaras cirúrgicas durante assalto em padaria na capital. Operação apreende ônibus clandestino de passageiros entre Maranhão e Piauí. Sobe para 16 a quantidade de mortes no estado, causadas pelo novo coronavírus. Pandemia provocada pela Covid-19 gera impactos negativos para a economia. E ainda, fiéis acompanham a tradicional celebração da Sexta-feira Santa pela internet. O Jornal da Difusora já está no ar. A Secretaria de Saúde do Estado espera que já na semana que vem novos respiradores cheguem ao Maranhão. O equipamento é fundamental no tratamento a casos graves da Covid-19. Para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus, o Maranhão conta hoje com 200 leitos de UTI dotados de respiradores. No momento, a taxa de ocupação gira em torno de 15%. Mas com o avanço da doença não só no estado, mas em todo o país, a intenção do governo é garantir mais respiradores em um curto espaço de tempo. A expectativa, e se as tratativas com a China derem certo, é que até a próxima semana, mais equipamentos do tipo desembarquem em São Luís. A gente tem a perspectiva agora de, na semana que vem, chegarem mais de 100 respiradores. Uma compra que fizemos na China, com apoio também do empresariado maranhense. Eu só vou dizer que os respiradores chegarão aqui quando eu olhar os respiradores nas minhas unidades. Hoje, o governo do Maranhão estima que seria possível atender até 1.000 pacientes ao mesmo tempo com o novo coronavírus. Se o número de doentes ultrapassar essa faixa, o sistema de saúde no estado poderá colapsar. Por isso, a importância de seguir as recomendações das autoridades de saúde e manter o isolamento social, para que o número de infectados possa diminuir. A população que é mais infectada é a população que está circulando. Então, se você tem 30, 39 anos, é a faixa da população que mais não está respeitando as regras que nós estabelecemos, não está respeitando o afastamento social necessário nesse ponto e, portanto, é a população mais infectada. Tivemos pessoas nessa faixa etária que já foi a óbito, isso é importante dizer, sem nenhum tipo de comorbidade. Então, não é uma gripezinha. Pois é, ainda não é o momento de relaxar com as medidas de segurança. Ainda é preciso permanecer em casa, sair somente em casos essenciais e, claro, com aquele cuidado de sempre lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver uma pia, não tiver água perto no momento, usar o álcool em gel. Olha só, o número de casos continua crescendo no Maranhão. Mais de 20 casos de Covid-19 foram confirmados de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. 293 casos, de 293 casos, 224 seguem em tratamento, seja no hospital ou então em casa. Desse total, 51% dos pacientes são mulheres e, infelizmente, subiu mais uma vez o número de mortes. Dessa vez, já são 16 casos, 53 pessoas já receberam alta, 1.869 seguem em análise e quase 2.000 casos foram descartados. E atualmente, 12 municípios maranhenses já confirmaram casos de Covid-19. A região metropolitana aqui de São Luís continua liderando o ranking. Somente na capital são 247 casos, 22 em São José de Ribamar e 2 em Raposa, 10 em Passo do Lumiar, inclusive com registro de 2 mortes. Na região tocantina, Imperatriz tem 4 casos e Açailândia 1. Em Timon continuam 2 casos e nos municípios de Santa Inês, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Cajapió e Colinas, 1 caso cada município. E a Secretaria de Estado da Saúde informou que o caso de ontem, apontado para a cidade de Icatu, passou a ser contabilizado para Passo do Lumiar. O paciente forneceu o endereço na coleta e somente depois, quando recebeu a ligação sobre o resultado do exame, informou que passou a residir nesta segunda cidade. E a pandemia provocada pelo coronavírus trouxe impactos negativos para a economia. Com isso, surgem dúvidas sobre o que fazer para garantir a renda da família e se é ou não seguro investir. Eduardo Ericeira, o especialista sobre o assunto. O Brasil, assim como o mundo, vive uma situação delicada, uma crise na saúde mundial que afeta a economia.
Em um cenário de incertezas, as pessoas estão preocupadas com as suas rendas neste momento de pandemia e de como será após a crise. Para isso, um bom caminho é procurar investir o seu dinheiro, mas até isso está complicado, em uma época de oscilação nas bolsas de valores e na instabilidade das moedas mundiais. Para garantir um investimento mais confiável, é necessário o auxílio de profissionais com conhecimento na área. Nosso papel é identificar quais os objetivos desse investidor. Nas primeiras reuniões nós fazemos conversas, é um trabalho bem personalizado. Fazemos conversas, entendemos os objetivos dele e traçamos, um objetivo, fazemos um planejamento a longo prazo da carteira de investimento deles, do patrimônio financeiro do cliente, de todo o patrimônio financeiro, e montamos uma carteira de investimentos condizente com esse planejamento patrimonial. Uma boa saída para as pessoas são os escritórios de investimentos, que fazem um acompanhamento diário para orientar as pessoas a investirem bem o seu dinheiro. Este escritório, por exemplo, trabalha atualmente com uma renda de R$230 milhões. A gente tem o suporte de várias casas de análise para acompanhar quais são as melhores ações, as ações que têm mais upside, mais perspectivas de retorno, tanto a curto quanto a médio e longo prazo. A gente também trabalha com outros tipos de produtos, aqueles produtos de proteção, que são os produtos estruturados. Segundo este assessor de investimentos, a falta de conhecimento ainda leva muitas pessoas a não obter lucros com a sua renda. No Brasil, por exemplo, apenas 5% da população investe seu dinheiro. Esse conceito no Brasil ele está crescendo, está evoluindo e acredita-se que esse movimento deve crescer bastante nos próximos anos, das pessoas investirem da forma correta através de especialistas em investimentos. E daqui a pouco, polícia procura homem suspeito de matar a própria companheira, isso no interior do estado. E ainda 2 criminosos armados usam máscaras cirúrgicas durante assalto em padaria aqui na capital. Estamos de volta e câmeras de segurança flagraram homens armados assaltando uma padaria ontem aqui na capital. E um detalhe, eles estavam usando máscaras cirúrgicas, se passando por clientes. O crime ocorreu pouco depois das 9 horas da noite. A ação contou com o envolvimento de pelo menos 6 homens. As câmeras do circuito de vídeo monitoramento do estabelecimento registraram o momento exato em que 2 deles entram na padaria. Nessa outra imagem, um dos assaltantes mantém os funcionários e até o filho do dono, uma criança de apenas 10 anos, como reféns, na área dos fundos, e fica com um revólver o tempo inteiro apontado para eles. Quando eles adentraram a sala, entrou um por aqui, o daqui já apontando a arma, esse aqui também já falou: faça tudo o que eu estou mandando porque o seu filho está refém lá fora. Aí me desarmou, que todos que são pais sabem o que é a sensação de impotência com um filho na mão de um bandido, principalmente. Por conta da pandemia do novo coronavírus, quase todos os criminosos estavam usando máscaras cirúrgicas, menos esse de camisa preta e calça jeans. Todas essas imagens já foram repassadas para a polícia, que está investigando o caso. Até agora, ninguém foi preso. De acordo com o proprietário do estabelecimento, os assaltantes levaram aproximadamente R$100 mil em espécie e as joias dele, como cordão e bracelete. Na hora do crime, estavam na padaria cerca de 10 funcionários e bem poucos clientes. O que mais intrigou o Wilson foi o fato dos suspeitos saberem de informações muito particulares, compartilhadas somente com pessoas próximas a ele ou que conhecem a rotina do estabelecimento. Eles sabiam de tudo, eles sabiam o horário da troca de turno, eles sabiam vários fatores. Então, na padaria era praticamente impossível. Se não tivesse alguém que indicou o horário certinho, não ia ter acontecido. E a polícia está dando muita assistência, graças a Deus, à Secretaria de Segurança, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Agradeço muito. Uma mulher foi morta a facadas ontem pelo próprio companheiro, no município de Pinheiro. A vítima foi identificada como Luziane Farias Costa, de 34 anos. Por telefone, o delegado Alan Bruno falou sobre as investigações desse feminicídio. Vamos acompanhar.
A Polícia Civil de imediato já adotou todas as providências, tais como expedição do exame cadavérico, bem como diligências no sentido de localizar e identificar eventuais testemunhas do fato, como também diligenciamos e estamos ainda em diligências a fim de localizar um indivíduo que supostamente teria praticado esse crime. E uma operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres apreendeu um ônibus que realizava o transporte clandestino de passageiros entre Maranhão e Piauí. O veículo apresentava diversas irregularidades, defeitos e ausência de itens obrigatórios de segurança. No ônibus tinham 14 passageiros que eram transportados arriscando suas vidas em colchões espalhados pelo vão do ônibus. E o uso de máscaras tem sido um grande aliado no combate à Covid-19. Pensando nisso, uma pesquisadora da UFMA tem se dedicado a orientar o processo correto de confecção para tornar essa medida ainda mais eficiente. Uma onda de solidariedade que se espalhou pelo mundo depois da pandemia do coronavírus. Um exército que trabalha sem parar para proteger o próximo. É o que tem feito estes membros de uma igreja em São Luís. Nós iremos doar para as instituições, para os asilos e para todos aqueles que precisarem. Ainda iremos colocar essas cestas juntos com o livro que a gente costuma doar todo ano. E o livro desse ano é A Grande Esperança. Então é uma forma de levar ajuda social e ajuda espiritual para a comunidade. Eu acho que isso é de suma importância para a vida do ser humano, né? Você está ajudando um ao outro. E principalmente as pessoas que não têm. A equipe é toda de voluntários e já distribuiu centenas de máscaras pelas comunidades e instituições públicas. Eu achei um projeto muito importante, porque em meio a tantas coisas acontecendo, eles poderiam estar em casa, né, se preservando, e eles estão pensando na vida de outras pessoas. Este aqui é um dos 2 pontos da equipe que já produziu ao longo dessa semana mais de 6.000 máscaras. A estimativa é de que sejam doadas até 14.000. E apesar desse aqui ser um trabalho caseiro, elas também seguem um padrão de qualidade exigido pelo Ministério da Saúde. Começamos a trabalhar com as 3 camadas, né, e ficou uma máscara melhor, que ela não passa. Nós testamos com o Rexona, como falam, né, e não passava. Então percebemos que poderíamos continuar com essa produção. E também já estamos trabalhando com as de tecido. A confecção de máscaras tem sido uma prática frequente. Na igreja, mais de 20 pessoas confeccionam e outras tantas de casa mesmo. Esta professora da Universidade Federal do Maranhão tem se dedicado ao estudo da confecção de máscaras caseiras mais eficientes. E explica um passo a passo de como tornar esse utensílio, que virou sinônimo de proteção, em algo mais seguro. A que eu achei mais simples foi divulgada num blog de uma chinesa, onde ela faz uma máscara com 2 camadas de tecido. Eu adaptei essa metodologia que ela faz essa máscara, que é uma máscara muito simples, não precisa de molde, parte-se de um retângulo, então é muito simples. Pode ser feita com máquina ou pode ser feita costurada à mão. E aí você consegue fazer uma máscara que tem um ajuste na sua face, porque tem umas pregas bem maior, porque a máscara ela tem que estar o máximo adaptada no seu rosto para não deixar espaços. Bons exemplos, né? Fundamentais nesse momento. Olha só, a Secretaria de Estado da Saúde informou agora há pouco que mais 51 casos de Covid-19 foram confirmados no Maranhão. Agora são 344 casos no estado, com 21 mortes. E 54 pessoas já estão recuperadas, a boa notícia. Entre elas está o seu Laércio, que estava internado no Hospital Carlos Macieira, aqui em São Luís, e recebeu alta hoje pela manhã. Em um vídeo postado nas redes sociais, o paciente aparece sendo aplaudido por vários profissionais de saúde durante a sua saída do hospital, né? A gente espera ver mais imagens como essa até o fim dessa pandemia. Daqui a pouco, fiéis acompanham a celebração da Sexta-feira Santa pela internet. E na cidade de Caxias, bispo celebra a Paixão do Senhor diretamente do Mirante, da Balaiada. A gente volta já. Como medida de prevenção contra o coronavírus, a bênção da Sexta-feira Santa em Caxias foi dada aos fiéis de forma diferente. Veja como na reportagem de Lina Medeiros. Tudo foi montado de forma segura na passarela do Mirante da Balaiada, onde se tem uma visão privilegiada da cidade.
Devido às medidas de precaução contra o coronavírus, né? Tá o pessoal no seu período de quarentena, né? O mirante está com um acesso restrito, né? Em casos especiais, como é o de hoje, né, vai ser celebrado uma missa, onde vai ter aqui o ministrante e um número reduzido de pessoas, né? Cumprindo a ordem do Ministério da Saúde para a melhor segurança de todos. Tá? Local escolhido de forma estratégica para que o bispo pudesse dar a bênção do Santíssimo Sacramento aos caxienses e aos fiéis das demais paróquias que compõem a Diocese de Caxias, envolvendo 22 municípios, com transmissão ao vivo pela internet. A gente já tinha assim, a experiência, né, de transmitir as missas ao vivo, mas agora, neste momento em que a humanidade está vivendo, infelizmente, do Covid-19, do coronavírus, se intensifica um pouco, né, e está voltado um pouco mais a essa questão de transmitir as missas para que assim as pessoas não possam ficar sem o espírito de oração em suas casas. De acordo com o Dom Sebastião, devido à pandemia do Covid-19, alguns eventos da Igreja Católica foram cancelados ou prejudicados. A exemplo da tradicional procissão do Fogaréu. O Fogaréu, algumas pessoas saíram pela rua de Caxias, pelo centro histórico, dizendo: nós estamos aqui, mas não estamos com toda a potência que é o Fogaréu em Caxias, tão importante para traduzir em teatro, em arte, em beleza, aquilo que nós vivemos pela fé. E atendendo à determinação da Organização Mundial de Saúde, até o dia 23 de abril, tudo que foi realizado na igreja, como as missas, os fiéis vão continuar acompanhando de casa, de forma virtual. E na cidade de Imperatriz, as celebrações também tiveram de ser adaptadas. A programação das igrejas pôde ser acompanhada pela internet, como mostra a reportagem de Jaqueline Teixeira. A celebração de adoração à cruz pôde ser acompanhada na palma da mão por meio do celular. Com a quarentena pelo coronavírus, muitos fiéis se viram obrigados a abandonar a ida à igreja, seguindo a recomendação do Ministério Público. No entanto, as missas e celebrações não deixaram de acontecer. E com a tecnologia, as instituições religiosas conseguem exibir suas celebrações online. Dessa forma, todos podem acompanhar e ouvir a palavra de Deus em segurança. Então nós temos as redes sociais. Então a igreja vai ao encontro do povo através das redes sociais. Celebramos aqui somente com a equipe litúrgica, porém transmitida, e que o povo possa assim acompanhar, viver esse grande mistério do Tríduo Pascal, que é a paixão e a morte e a ressurreição do nosso Salvador, através das redes sociais. Eu estou falando aqui baixinho para não atrapalhar a transmissão da celebração que começou pontualmente às 3 horas da tarde. É que, segundo a tradição católica, foi nessa hora em que Jesus foi crucificado. Na tarde da sexta-feira da Paixão, os católicos lembram os momentos em que Jesus esteve no Sinédrio, sendo interrogado pelos doutores da lei. O interrogatório antecede a caminhada de Jesus rumo ao Calvário e à crucificação. Estão vivendo esse tempo de tempestade, avançando, né, esse avanço do coronavírus. Né? A igreja está fechada, porém, não significa que a igreja não vai até o encontro do povo. Estaremos, sim, celebrando hoje, sexta-feira da Paixão, celebrando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, uma liturgia na qual nos convida ao silêncio, ao contemplar a cruz de Cristo e mergulhar nesse grande mistério. Muito bem, a gente encerra a edição do Jornal da Difusora desta sexta-feira santa com imagens da tradicional celebração da Paixão do Senhor, realizada hoje à tarde na Catedral da Sé, aqui na capital São Luís, que também foi transmitida pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, um ótimo final de semana para você e até segunda. O meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor.